Sejam bem-vindos ao podcast Leitura de Mundo. Aqui a gente fala sobre investimento, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Eu sou o Daniel. Eu sou o Diego Mota. E hoje a gente vai falar sobre setores na Bolsa de Valores, certo? Bora. O papo tá bom? Vamos lá então, primeira pergunta. Qual é a importância que você vê para a gente poder estudar setores para começar a investir? Qual é a importância dessa parada? Na verdade, você segmenta em setores para estudar, né? Para você poder ter facilita bastante na hora de for investir e abordar uma empresa quando você separa em setores. Por quê? O setor ele tem nuances específicas. Então, o setor bancário ele tem uma nuance específica dele, o setor elétrico, o setor imobiliário, o setor do varejo, ele tem nuances específicas em relação, principalmente, à influência externa. Então, por exemplo, mudou o governo, ou então o desemprego aumentou, o consumo caiu, sei lá, são influências, o dólar subiu, o dólar caiu, assim, são influências externas que influenciam aquele setor, que muitas das vezes a empresa ela não está entregando o resultado que você espera, não é porque a empresa está com um operacional ruim, o processo interno da empresa é excelente, mas o setor está sofrendo, como também ao contrário. Às vezes, a empresa, isso acontece muito no Brasil, o setor está indo muito bem, só que a empresa não é tão boa. Não. Mas como o setor está indo bem, né, ela tem todo o universo está prosperando para aquele setor, que mesmo a empresa não estando num operacional interessante, acaba indo bem. Então, você acaba escondendo algumas coisas. Por isso que é interessante você separar em setores, é você entender do setor, entender as interferências externas em relação a esse setor, o que pode acontecer nisso, e daí você estuda empresas. Você começa a entender das empresas que estão inseridas naquele setor. Sim. Claro que isso não é uma regra. Eu preciso estudar o setor para poder investir, depois estudar uma empresa para poder investir? Não, isso não é uma regra. Porque muitas das vezes, né, a gente tem empresas que são excelentes, né, que você estudou a empresa, a operação da empresa é tão bom, que está num setor que não é tão bom. Então, o que acontece? Então, a empresa ela é excelente, tem processos internos bons, então vale a pena estudar essa empresa, mesmo que o setor não esteja indo tão bem. Né? E aí você começa a fazer as suas análises, seus investimentos em cima disso. Como também ao contrário, né? Como eu disse antes. A empresa, o setor está bem, o setor, você entende bem do setor, o setor está legal, só que as empresas, né, sei lá, uma gestão ruim e tudo mais, estão se enrolando, estão se prejudicando nesse sentido. Mas quando você separa em setores, facilita muito o que você tem que ler sobre os seus investimentos. Né? Não existe uma forma de você, vou começar a estudar os setores para depois estudar a empresa. Ou começa a estudar a empresa para depois estudar o setor. Isso não existe uma fórmula. É claro, quando você começa a estudar um setor, você vai buscar muitas justificativas de certos processos da empresa. Né? Mas isso também não é uma regra. Então você tem que ter, claro, estudar os setores, facilita os seus estudos, mas também você tem estudos dentro da empresa, do operacional da empresa, que também é relevante na consideração. Então basicamente são várias... Um setor, ele não é uma entidade separada de uma empresa. Na verdade, o setor, ele engloba algumas características que as empresas possuem. Exatamente. Entendi. Mas também que não é uma regra. Né? E até para a questão de você controlar o seu risco. Quando você vai montar a sua carteira de investimento, né, você pensa o seguinte, eu vou comprar 4 empresas do setor do varejo. Putz, calma. Você está se expondo a um único setor. E aí acontece alguma situação externa que afeta o setor do varejo, você está extremamente exposto àquele setor. Então, quando você pensa em setores, se você separa em setores, até para você montar a sua carteira de investimento, facilita, porque você vai estar o quê? Você vai estar diversificando em setores, aí qualquer fato externo que possa influenciar aquele setor, dificilmente uma situação externa vai influenciar todos os setores. Né? Se isso acontecer, então nós estamos num país extremamente complicado. Se você tiver crise no setor bancário, setor elétrico, setor de varejo, setor imobiliário, setor de tecnologia, então você aí acabou o país, né? É complicado. Então quando você se diversifica em setores,
você protege demais a sua carteira. Então, na hora que você faz essa composição, entender dos setores é extremamente importante para você também não ficar muito exposto em determinado setor. Interessante, interessante. E aí, cara, quando a gente vai entrar ali no site da B3, a gente que é iniciante. Você entra no site da B3 e aí eles te disponibilizam uma planilha com todos os setores que eles definem, né? Os setores da Bolsa de Valores. Que aí é uma porrada de setor. São mais de 20, né? Isso. E aí, cara, lá você tem os setores e ainda tem subsetores. Fala mais sobre isso, subsetores. É interessante dizer que a B3 ela coloca os setores do que ela quiser. Que eu particularmente eu não sigo. Eu acho muitos setores, eu acho que dá para poder juntar. Pô, é estranho, ela bota vários setores aí lá no final, outros. Não, isso aí é o papel dela corporativo. Mas o que acontece? Eu separo hoje, inclusive dentro do curso, a gente fala muito disso, eu separo em 11 setores. Não quer dizer que todo mundo tem que ter os meus setores específicos, né? Mas é porque me facilita os meus investimentos, facilita o meu estudo para isso. E aí dentro dos setores nós temos o quê? Subsetores. Porque eu tenho uma empresa que tem uma característica, e a ideia do setor é isso, são as características daquela empresa, mas lá dentro eu tenho subcaracterísticas específicas para cada setor. Por exemplo, fica mais fácil, o setor elétrico. O setor elétrico, então, é um setor que você tem várias empresas ali dentro, é um setor que eu gosto bastante, só que lá dentro eu separo em 3 partes. Um subsetor, vamos chamar assim, de geração de energia, de transmissão de energia e de distribuição de energia. As empresas que são ligadas ao setor de geração de energia, que são as hidrelétricas e tudo mais, ela tem todo um processo industrial lá dentro, tem toda uma questão ambiental, né, que envolve a geração de energia. A transmissão de energia são aquelas torres. Então ela até tem um custo operacional muito baixo, porque ela só toma conta da transmissão mesmo. Então se passar 1 kW ou, sei lá, milhões de kilowatts ali, para ela muda muito pouco. Sim. Então ela tem que tomar conta daquilo, então é uma coisa que eu gosto bastante, né? E então ela tem outras características, mesmo estando no setor de energia elétrica. E eu ainda tenho a distribuição de energia, outro subsetor, que é o quê? É onde sai a luz do poste, né, para nossas casas, né? Aqui no Rio a gente tem a Light. Que ela tem outros desafios, Sim. que é a questão da cobrança da conta de luz, é a questão, por exemplo, da corrupção, da ilegalidade, é o gato, é a questão, por exemplo, às vezes de muitas chuvas, coisa e tal, tem a questão de manutenção da rede. Então, assim, ela tem outras nuances que a geração não tem e a transmissão não tem. Então, assim, dentro do setor de energia elétrica, eu ainda consigo separar em 3 outros subsetores para facilitar meus investimentos. Que, por exemplo, eu gosto muito do setor de transmissão de energia, que tem a empresa Alupar, que é uma excelente empresa, ligada à transmissão de energia. E eu prefiro que seja transmissão de energia, porque devido ao seu custo operacional baixo, são empresas que conseguem gera muito caixa e conseguem fazer novas aquisições, porque essa transmissão são concessões do governo e contratos longuíssimos, né, 10, 15 anos. Sim. Então, é uma empresa que consegue crescer, expandir rapidamente. Uma hidrelétrica, para você crescer, é muito mais difícil. É difícil, muita dor de cabeça. Exatamente, para você poder crescer. A transmissão não, é muito mais fácil. Então, assim, até para eu poder escolher uma empresa para poder investir dentro do setor elétrico, eu busco, na verdade, principalmente uma empresa de transmissão de energia, porque gera muito caixa, tem potencial de crescimento interessantíssimo e paga bons dividendos. Então, assim, até para poder fazer minhas escolhas de investimentos, eu estudo, além de estudar o setor de energia elétrica, eu também estudo os subsetores ali dentro. Claro, se dou um exemplo de energia elétrica, mas você, por exemplo, no setor bancário, você tem lá dentro, você tem o setor de seguros, de crédito, empresas de margem a crédito, empresas, por exemplo, da parte de maquininhas, cartão de crédito e tudo mais. Então dentro do setor bancário você também tem outros subsetores. E aí ele vai definindo, claro, são vários, né? Por exemplo, dentro do setor imobiliário, eu posso ter um subsetor ligado a, por exemplo, a imóveis de luxo, AAA, eu posso ir imóveis mais residencial, eu posso trabalhar na parte por exemplo, de galpões logísticos, shopping centers. Então, dentro do setor imobiliário, eu também tenho outros subsetores. Né? Por exemplo, você analisar um shopping center é diferente de você analisar um galpão logístico. Sim. Né? O processo, né? A análise até financeira é diferente. Então, além dos setores específicos, você cria sim subsetores. Agora,
Como fazer isso, tudo mais, eu tenho o meu, que até coloco lá no curso, mas cada um cria o seu. Na verdade, é só como eu disse antes, é a questão de você facilitar os seus estudos. E quando você fala em setores e subsetores, você fica muito mais organizado as suas análises. E aí você consegue entender também dos fatores externos, como eu comentei antes, em relação também àquele subsetor. Né? Então fica muito mais fácil o estudo. O objetivo principal é esse, quando você separa em setores. É você estar diversificado, para você não ficar exposto somente àquele setor. E aí você sofrer se acontecer alguma coisa naquele setor, você só tem empresas naquele setor, ou você tem um capital muito grande naquele setor, e aí você sofrer. E também a questão de você estudar. Né? Quando você separa em setores, facilita muito as suas análises e os estudos. Entendi. Não, então, assim, voltando um pouco, eu queria perguntar, uma empresa, se ela vai mal, quer dizer que o setor foi mal? Ou o setor, se ele vai mal, quer dizer que uma empresa vai mal, ou isso é independente? Essa parada não se toca? Na teoria, a gente tem o seguinte, né? Um setor indo bem, teoricamente a empresa deveria ir bem. Né? A gente pensa assim, né? Eu estou um setor que tá todo mundo aquecido, o setor, né? Então a empresa bem. Mas... Vamos parar de ser utópico agora, vamos falar da realidade. Na verdade não, e até vale a pena você, e isso claro vai adquirindo essa característica, essa habilidade de ler negócios assim, que é o que? Muitas das vezes tem uma empresa que é excelente, mas está num setor complicadíssimo. Por exemplo, a Ezetec. Vivemos uma empresa do setor imobiliário, né? Ela faz corporações imobiliárias e tudo mais, em São Paulo. E ela estava no setor imobiliário, nós sabemos que nos últimos anos sofreu bastante, agora está numa recuperação, mas sofreu bastante nos últimos anos. Mas era uma empresa que, mesmo estando num setor complicado, estava passando um momento complicado, ela conseguiu prosperar porque o operacional dela superou tudo aquilo. A gestão foi tão boa, mesmo estando num setor complicado, né, ela conseguiu entregar resultados. Mas também tem ao contrário, né? Às vezes você tem empresas que o setor está extremamente aquecido, o setor está forte, e a empresa, por uma questão operacional, não está entregando resultado. Aí é uma gestão, é uma escolha, não sei. Né? Nós temos aqui, por exemplo, para listar a Via Varejo, que é uma empresa que é do setor de varejo, né? Mas ela tem a concorrência, por exemplo, da Magazine Luiza, e nós vimos nos últimos anos a Magazine Luiza crescendo muito e a Via Varejo, que é dona das Casas Bahia e Ponto Frio, ficando para trás. Sim. Então o e-commerce, né, onde a Magazine Luiza investiu, então o setor o setor de varejo, podemos separar em lojas físicas e internet, né? Porque a Magazine, para mim, Luiza, ela é muito mais uma empresa de tecnologia do que de varejo. Total. Ela é líder do varejo. E a Via Varejo, né, estava na gestão na época do Pão de Açúcar, não entendeu isso. Então você via um setor de e-commerce que estava crescendo dentro do varejo, né, um varejo subsetor, crescendo fortemente, e a Via Varejo não fazia investimentos, fazia vendas online, ainda faz, né, mas não era o forte, não focava, não investia muito ali. Só entraram para falar, não, a gente está aqui também. Está aqui vendendo online, enquanto a Magazine Luiza estava arrebentando. Então, você vê, o e-commerce estava muito aquecido, ainda está aquecido, as vendas online estão aquecidas, e a empresa não estava entregando por questão de gestão. Então, olha só, um setor estava muito aquecido e a empresa não entregava. Agora mudou, né? Com a gestão do Michael Klein, facilita bastante, porque agora estão focados, trouxeram profissionais de e-commerce, estão investindo, perceberam que vale a pena. Então, não necessariamente um setor ir bem, a empresa vai bem, e necessariamente a empresa está indo bem, o setor que está legal, que está aquecido. Não, você pode ter empresas que estão indo muito bem e o setor, né, pode ser complicado. Um outro exemplo que eu tenho falado até bastante no Instagram é a PetroRio, e no Telegram também, que é o quê? É uma empresa que é do setor de petróleo, que é um setor que eu não gosto muito, né? Muito que me acompanha sabe, porque tem muita volatilidade, se estoura alguma coisa lá, do outro lado do mundo, interfere no preço, né, aqui do barril do petróleo. É complicado. A commodity é extremamente complicado até você poder entender isso. Sim. Mas a PetroRio, ela tem um operacional muito bom, né? Ela tem o lift cost dela, que é o custo de extração do petróleo, baixando cada vez mais, adquiriu aí boa parte do campo de frade, então ela está aumentando sua produção, então tem uma gestão operacional muito bom,
mesmo estando num setor complicado. Né? Até para poder morder minha língua, fazendo investir em setor de petróleo, mas a PetroRio vem entregando resultados tão interessantes que o operacional dela supera o setor para mim. Né? Então aí eu falo, então não existe uma regra, não existe, né, um foco, né, nada disso, mas entender de setores, entender de empresas é o nosso papel. Porque quando você faz uma análise micro do operacional, da gestão, seja o que for da empresa, e você faz uma análise macro dos setores, e você tenta fazer o quê? Criar essa conectividade do micro com o macro. Quando você faz isso, né, na verdade faz parte da minha estratégia de leitura de mundo, é o quê? É onde você começa a fazer uma análise do business, do negócio, de uma maneira bem ampla. Quase que 360 graus, como a gente fala, né? Porque você entendeu bem do operacional da empresa, você entendeu ali dentro como é que funciona e também está entendendo as nuances macro que é do setor que ela está inserida. E aí você começa a fazer esse comparativo, essa conexão, para aí sim você fazer os seus investimentos e tudo mais. Mas não necessariamente, só vou investir quando eu tiver uma empresa que for excelente, com operacional bom e o setor estiver bom. Não necessariamente. Né? Então a gente tem que ter. Quer ver fazer até um outro exemplo? Né? Eu gosto muito de dar exemplo que facilita bastante. O Banco Inter. Né? Dentro do setor bancário, nós temos lá também, vou chamar de subsetor, né? O Banco Digitais. Sim. O Banco Inter, no caso, é uma empresa que internamente eu não tenho muito, apesar de gostar da gestão e tudo mais, mas o negócio, eu não gosto do negócio do Banco Digital porque banco ganha dinheiro com as tarifas e Banco Digital não cobra tarifas. Então, né, fica difícil ali as suas receitas, né? Então até buscando. Tem que ter um estudo melhor. Isso. E o projeto deles de querer bater de frente com os bancos maiores, como Itaú, Bradesco, Santander, eu acho que é um projeto complicado. Mas beleza. Então, micro, a empresa ela não tem fundamentos de fazer investir nela. Só que quando se fala de banco digital, macro, o mercado adora banco digital. Sim. Então foi onde eu entrei no IPO do Banco Inter e supervalorizou, já vendi a minha posição. Então era uma empresa que não tinha os fundamentos que me chamasse a atenção, né? Também o banco digital é um banco, né? Então, mas o mercado de banco digital sabe que o mercado ia superaquecer, né? Isso, e tanto é que aconteceu, né? As ações do Banco Inter subiram bastante. Então eu comprei a empresa, comprei esse case por causa do setor, não por causa da empresa específica. É essa a diferença. Entendi. A gente jogou o papo lá para cima, né? Fomos muito para as empresas e tal, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de exemplo mais tatível. Eu acredito que tem bastante gente também assim. Então, a gente estava até conversando antes que os setores, eles funcionam basicamente assim, como uma estrada. Sim. E as empresas são os carros. Mas por mais que um carro seja excelente, se a estrada estiver congestionada, estiver esburacada, o carro vai sofrer. Sim. Complica bastante. Isso. Mas é claro que às vezes a estrada está esburacada, mas o teu carro é tão bom, você tem um 4x4 que você vou pegar essa estrada esburacada aqui mesmo. Mas você fez uma leitura do carro. Isso. O carro é excelente, ele entrega bons resultados. Isso. Entendeu? Mesmo para uma estrada excelente, perfeitinha, mas o carro é um carro fraco. Às vezes você tem um carro que não tem uma motorização, um Chevette 86, né? Você não fala do Chevette. Não fala de Chevette, tem gente que gosta de Chevette. Aquele Monza Tubarão também é bom. Aí então, assim, você pode ter um carro velho que anda pouco, aquele carro 1.0, como a gente costuma falar, né? Mas a pista é limpa. Sim. Então o carro vai andar. Ele vai andar, porque o problema é quando você está com um carro... Não vai aproveitar o máximo da estrada, mas ele vai andar. Às vezes é melhor você estar com um carro 1.0 numa pista limpa, você vai chegar mais rápido, do que você ter uma Ferrari numa pista congestionada, esburacada, sei lá o que a gente está tendo problema. Então também tem muito disso. Mas eu falo para dizer, isso não tem uma regra, isso não é uma cartilha. Tem que parar para falar. Por isso que esse trabalho que a gente faz, né, dentro do curso, quando eu estava escrevendo o curso, claro, a gente tem que entregar conteúdo para iniciante, para saber a parte básica, mas entender, ler negócios, ler mercado e tudo mais, não passa só por isso. Por isso também que eu criei o Close Friends.
Que o close friend é o network, é a troca. E você vai aprender a ter essa leitura de negócio, entender de macro, micro, setores, empresa, operacional, quando você tiver muita troca. Legal. Entendeu? Então assim, você vai ter a base, você tem a base ali, por exemplo, no curso, tem a base teórica e tudo mais, onde também coloca tudo isso que você está falando de forma bem organizada, bem passo a passo, para iniciante, estruturado, né? E você vai desembocar, né? Vai cair no Close Friends, e aí vai ser um complemento. Sim, né? Eu tenho até alunos no curso que falam que o Close Friends é melhor que o curso. Né, que vale mais a pena do que comprou o curso se matriculou mais por causa do Close Friends do que propriamente o curso específico, que tem a teoria. Então aí esse encaixe é legal. E agora com o Mastermind, né, que aí seria o encontro presencial, né, de troca de cada network. Então você vai amadurecer essa leitura, né, de analisar setores e empresas quando você começar a entender que você tem que parar e ler negócio e tirar aquela ideia de não, vou seguir esse roteiro aqui, vou seguir uma dica, vou seguir esse modelo. Não. Você pode usar aquele modelo, aquele método e tudo mais para uma situação específica. Sim. Mas no geral, o mundo não é tão simples. Eu acho que às vezes a gente quer simplificar demais. Uhum. Né? Não é tão assim. A gente tem que entender que o mundo ele tem uma complexidade que a gente tem que ser. Sim, e aí, é o que torna divertido. Exatamente. Né? Aí baixa o seu faro. Sim. Entendeu? E aí, para você aguçar o seu faro, você precisa ter conhecimento e network. Não tem para onde fugir. Legal. Então a gente tem que ter esse entendimento desde já. O que eu vejo são pessoas ansiosas, querendo comprar qualquer tipo de empresa e tudo mais. E é aquela situação, né? Me pergunta, Diego, diz uma empresa, indica uma empresa, coisa e tal. Ou então pega a minha carteira. Cara, não é o caminho. Porque eu não vou, a gente vai estar aqui para sempre, não, acho que não, mas assim, se você entender, criar essa habilidade de ler negócios, de entender do business, ser empreendedor mesmo, você vai ser investidor pro resto da vida. Sim. Porque você vai começar a ver oportunidades que às vezes eu não estou vendo. Entendeu? Então assim, você vai ser ano que vem, eu não vou ficar aqui todo dia, todo ano, todo mês, sei lá, falando para você onde você tem que investir. Você tem que andar sozinho. Sim, sim. Então, às vezes você, agora mas não dá uma empresa para comprar lá, não. Bom, por exemplo, o Banco Itaú, Alupar, Grendene, são empresas que eu tenho em carteira. Então, eu vou comprar essas empresas. Pode ser que daqui a um ano eu não esteja com essas empresas, porque mudou o setor, ou então, mais do que isso, eu vi uma outra oportunidade melhor. Às vezes eu estou com boas empresas, sim, mas eu vi uma outra oportunidade para poder, eu analisei, estudei, fiz toda a leitura para poder fazer ou vender aqui essa posição e comprar essas outras empresas. Então, essa habilidade é o que as pessoas deveriam investir. Sim. Nesse desenvolvimento. Uhum. Okay? É interessante. E a parada mais legal desse Close Friends, né, só fazendo um adendo, é que tem gente de vários níveis ali. Sim. Tem gente que é muito iniciante ali, zerado pra caramba, que não sabe nada, mas tem gente que já tem um conhecimento legal. Sim, e aí a troca é interessante pra caramba. Sim, não, é legal por isso, porque dentro do Close Friends nós temos ali alunos, às vezes, que são estudantes universitários e tudo mais, tem alunos também do ensino médio, também que estão dentro do Close Friends. Legal. Eu tenho empresários, eu tenho médicos, eu tenho militares, eu tenho milionários, pessoas que têm muito dinheiro, mas tem muito dinheiro, quer dizer que sabe investir, né? Aquela coisa, né? Então isso fica bem legal, porque a troca fica interessante. Sim, democratiza. Exatamente. Né? Todo mundo porque todo mundo está investindo. Porque o cara que tem R$1 milhão, o cara que tem R$100, às vezes está investindo no mesmo ativo, na mesma ação. Está tendo o mesmo contato. Então, às vezes, não importa, na verdade, né, qual a sua profissão, qual o seu gênero, se você tem R$1 milhão ou você não tem. Né? Qual a sua idade. Qual a sua idade. Não importa. A questão é como você está lendo a lei de negócio, estudando, adquirindo conhecimento, e a troca, cara, é sensacional. Pô. A troca é muito boa, que você torna tudo isso, todo esse ambiente, de ambiente de aprendizagem, enriquecedor. Sem dúvida. A questão da idade também, queria comentar. Pô, eu tenho 22 anos e estou começando a aprender. Você tem 32, né? 33 anos. Aí, ó, 33 anos e já está investindo. Sempre. Qual é a idade lá do Warren Buffett? Ele já virou imortal, né? Passou a barreira. Não, então não tem essa parada de idade, não, né? Exatamente.
Bacana. Agora, voltando, eu queria perguntar, cara, eu percebi bastante que essa questão de você ver os setores e as empresas e os subsetores é quase uma escalação, né, que você faz. Uma escalação da sua carteira. Sim, na verdade, quando você entende de setores, quando você começa, claro, a estudar os setores e ver as nuances de cada setor, você vai começar a montar a sua carteira de investimento de uma tal forma como se fosse escalando um time. Né? Primeiro eu penso assim, né? Por exemplo, tem 2 setores que eu falo bastante no curso, que eu gosto bastante, que são setores que são resilientes. São setores que não importa qual governo, não importa muito o desemprego, passam pelas crises econômicas e financeiras tranquilo, né, que é o setor bancário. Os bancos estão sempre lucrando e independente do que acontece com o país. E o setor elétrico. Né, tanto o setor bancário quanto o setor elétrico são 2 setores que, dentro da minha estratégia de investimento, tem que estar presente. Repare que eu não falei de empresas, estou falando 2 setores. Então, a visão macro para micro, que é o quê? Eu tenho que ter uma empresa do setor bancário na minha carteira e eu tenho que ter uma empresa do setor elétrico na minha carteira, que seria como fossem meus zagueiros. Seria a minha proteção. Sim. Porque eu vou botar esses 2 empresas, esses 2 setores, não necessariamente eu vou escolher uma empresa de cada setor, pode até ter mais de uma, não importa, mas eu penso dentro da minha estratégia de investimento, na escalação do meu time, da minha carteira de investimento, eu boto esses 2 setores como meus zagueiros. Eles são a defesa do teu Exatamente, por quê? Por histórico, por estudos e tudo mais, a gente sabe que são 2 setores que são resilientes. Então é proteção mesmo. E olha só, estou falando de setor bancário e setor elétrico. São setores totalmente diferentes. Sim, que tem nuances totalmente diferentes, né? Então já estou bem diversificado dessa forma. E a partir daí o que acontece? Eu vou buscando em outros setores, né, principalmente, constituir mesmo essa minha carteira. Por exemplo, eu gosto de empresas, né, para constituir a minha carteira de investimentos, são empresas dolarizadas. Sim. Que não é um setor especial, um setor, empresa dolarizada. Não. O que seriam empresas dolarizadas? São empresas que recebem dólar. Então pode ser aquelas exportadoras, como a Tupi, a Suzano, a própria PetroRio, são empresas que exportam bastante e recebem dólar, ou até mesmo empresas estrangeiras, né? Facebook, Netflix, Walt Disney. Então dentro daí, sim, eu já montei minha defesa, e aí no meio de campo, eu escolho o quê? Eu escolho uma empresa dolarizada, no caso eu tenho a Tupi, porque se o dólar subir ou se o dólar cair, né, a Tupi está lucrando. Claro, se o dólar subir, né, ela recebe muito mais, né, e eu pago mais dividendos. Mas se o dólar cair, não tem problema, ela continua gerando lucro, claro que não seria igual, né, se o dólar estivesse em alta, mas ela está ali. Então, dentro da minha carteira de investimento, e aí vai muito da estratégia, eu tenho, então, defesa muito bem montada, setor bancário, setor elétrico, que hoje eu tenho o Itaú e a Alupar, a empresa de transmissão de energia ainda. Eu tenho, no meu meio campo, eu monto uma empresa dolarizada, que é uma empresa que recebe dólar, que eu tenho a Tupi, né? E aí é independente do setor, olha como a gente já está abordando um pouco diferente. Ela tem uma função específica dentro da minha carteira, né? Como se fosse o meu time mesmo, né? O lateral tem uma função específica, né? E eu tenho também, nesse meu meio campo, eu ainda tenho empresas, por exemplo, que crescem com o país. Olha só, a função dessa posição, vamos dizer assim, né, na minha escalação, é a empresa que anda junto com o Brasil. Por exemplo, o setor de varejo, o setor imobiliário, né, que se o Brasil vai bem, o varejo, o setor imobiliário vão bem. Né? E eu, hoje na minha carteira eu tenho a Grendene, né, que é uma fabricante, né, mas ela atua no setor de calçados, né, que é o setor de varejo. Então, se o Brasil for bem, o consumo vai aumentar e a Grendene tem que crescer também. Né? É interessante comentar que normalmente, isso claro que não é uma regra, quando o dólar sobe, a bolsa cai. Né? E eu tenho essa ligação indireta, né? Inversamente, na verdade. Né? Quando o dólar cai, normalmente a bolsa sobe. Né? Porque é a questão dos estrangeiros entrando e saindo, comprando real, comprando dólar. Mas, então olha só, então eu tenho no meu meio campo um equilíbrio, que eu tenho uma empresa dolarizada, né, uma empresa, então, se o dólar subiu, aí eu fico até protegido se o dólar subir demais, você reclama muito, o dólar subiu muito, mas eu tenho uma empresa na minha carteira que vai se beneficiar bastante se o dólar subir. Subiu, tô tranquilo. Vou descer, tô tranquilo. Não importa o cenário.
né? Não importa, o governo, entrou o governo de direita, o governo de esquerda, não importa, eu tenho uma proteção. Então eu estou montando a minha carteira de investimento como se fosse uma escalação de time, mas com funções. Então eu tenho minha defesa, eu tenho meu meio campo ali com uma empresa dolarizada, uma empresa que anda com o Brasil, então uma empresa que anda com a economia ali diretamente, então se o Brasil vai bem, ela vai bem. Se o Brasil vai mal, né, o dólar sobe, então a Tupi compensa. E eu tenho meu ataque. O meu ataque são as minhas pimentinhas. Antes de falar das pimentinhas, então você tem a defesa, que são setores sólidos. Isso, bancário, normalmente bancário. Isso não é uma regra. Isso é o que eu faço hoje. Não, sua leitura, a sua estratégia. É bancário e elétrico. Isso, que são setores resilientes, né? São sólidos pra caramba, passam por crise, tá nem aí. Isso aí, paga bons dividendos. O meio de campo, você tem empresas que são mais maleáveis. Que na verdade é uma proteção que eu faço a cenários diferentes. Isso. Cenários de dólar alto, cenários de economia boa, economia ruim, legal. Cenários de dólar baixo. Uma vai pegando a outra. Uma vai compensando com a outra. Esse meu meio de campo que é mais maleável, vai ter uma movimentação. Sim. Mais circulação. E agora fala. E eu tenho meu ataque, né, que aí sim é o cara vai fazer gol. Bota um sorriso no rosto. Exatamente, que é o cara que faz gol. É o cara que vai para ataque e tal. E é claro que o cara que vai estar no ataque, meu atacante, eu nunca vou escalar ele na defesa. Né? Por exemplo, hoje eu tenho uma empresa que está crescendo muito, que é meu atacante, meu principal atacante hoje, que é a PetroRio. A PetroRio, ela está fazendo gols, né, direto. Antes, a PetroRio é o Gabigol do... pode ser, né? Não sou flamenguista, mas é quase isso. Ela está fazendo gol todo jogo. Ela está crescendo muito, mas eu não vou só investir na PetroRio por isso. Senão eu vou escalar todo o meu time com atacante. E aí é aquela coisa, você pode ganhar um jogo, ganhar 2 jogos, mas você não ganha campeonato. É verdade. Pensando no médio e longo prazo, para você ganhar campeonato, você tem que ter um time harmonioso, equilibrado, uma boa defesa, um meio campo que saiba lidar com situações distintas, e eu preciso sim também um cara para fazer gol. Sim. Então eu tenho minhas pimentinhas, que são as small caps, normalmente são aquelas empresas pequenas e tudo mais, que o mercado não está olhando. Na verdade é onde eu dedico muito meu tempo, eu procurar, né, empresas que tem grande potencial de crescimento e que o mercado não está vendo. Aí vem o nosso faro, né, que a gente chama de encontrar essas empresas, como foi a PetroRio, como foi a Magazine Luiza lá atrás, como foi a Localiza, a CVC, entendeu? E aí o network ajuda bastante. Sim. Como as pessoas perguntam, mas como é que você descobre essas empresas? Cara, não existe. Claro, tem internet e tudo mais, facilita, mas no network. Né? E o Close Friends ajuda bastante. O Close Friends, a gente vai discutindo ali, às vezes um aluno, ele coloca, estou estudando uma empresa assim que eu nunca tinha visto. Mas ele me atenta para isso, e aí eu vou atrás, procurar informações e talvez até investir nessa empresa. Então aí eu monto o meu ataque com empresas normalmente small caps, que são empresas normalmente em setores que têm grandes upsides, né? Por exemplo, setor de tecnologia, nós vemos aí a Card System dando várias alegrias, né? A própria PetroRio também. A System que está no setor de banco, né? O setor de tecnologia bancária, né? Porque ela faz serviço para bancos, ela está nos dois ali, anda ali. Só que ela faz tecnologia, então assim, a gente sabe como é que tem grande volatilidade. Sim, Por isso que eu boto ela no ataque também. Então assim, então você começa a constituir, na verdade, montar a sua carteira de investimento, né, pensando em setores, aí eu falo, o setor ele ajuda bastante a gente nos estudos, e aí montar, fazer a nossa escalação. E aí que você tem muito bem definido ali a sua defesa, né, pelo menos assim que eu monto meu time, assim que eu escalo meu time. Eu tenho ali no meio campo que sabe lidar com diversos cenários, e eu tenho a minha galera que faz gol. Eu tenho meus atacantes, que são as minhas small caps, que é onde eu vou fazer o quê? É onde elas vão dar aqueles grandes upsides e tudo mais. E repare o seguinte, né, da forma que eu estou colocando, olha como eu estou diversificado em setores. Sim. E aí quando eu estou diversificado em setores, não só diversificado em setores, mas diversificado em cenários. Cenário de dólar alto, dólar baixo, de economia e tudo mais. Estou diversificado também disso. Então eu crio uma proteção, um time muito harmonioso mesmo, um time que sabe se movimentar bem. E pensando. Uma seleção, você faz uma seleção. É claro, tem que montar um time. E aí, mesmo que eu faça uma alteração ou outra, mude o jogador, né, o time continua andando. Sim. Então um time para ganhar campeonato, às vezes você tem que trocar uma ou duas peças, mas o time continua andando. E isso que é interessante. Por exemplo, a Magazine Luiza, ela fazia parte do meu time. Então ela é meu atacante, ela saiu porque ela foi super valorizada e tudo mais. E aí entrou a PetroRio. E ela entrou e encaixou certinho na função que ela tinha que ter.
Né? Um outro exemplo, por exemplo, na minha defesa, antes eu tinha a Thaisa na minha defesa. Só que eu estava olhando para a Alupar, que ela estava extremamente descontada, ela entregava os mesmos fundamentos que a Thaisa, praticamente, e estava muito descontada. E a Thaisa tinha dado um upside muito grande, também tem isso. Né? E aí o que eu fiz? Eu vendi a Thaisa para comprar a Alupar. Mas repara o seguinte, eu vendi uma empresa de energia elétrica, que é a Thaisa, transmissão de energia, para comprar uma outra empresa do mesmo setor. Sim. Só que ali, como a empresa estava muito barata e tinha muita qualidade, então eu fiz essa troca. Mas ela encaixou exatamente dentro da minha escalação, dentro do meu esquema tático. A Alupar entrou no lugar da Thaisa. Sim. Então eu não tirei um atacante para botar na defesa e uma defesa para botar no ataque. Eu botei, na verdade, troquei um zagueiro por outro zagueiro. Né? Então, aí quando a Alupar entrou, a Alupar ela entrou com uma função específica que era da Thaisa. Então, assim, quando você pensa dessa forma, e aí que eu volto a dizer, por isso que você estudar setores, separar em setores, facilita muito na sua estratégia. E cara, a partir do momento que você tem uma defesa sólida, um meio campo que saiba lidar com diversas situações e um ataque que faz gol, não tem como você ter sucesso na bolsa e se proteger. Não tem como. Então você fica protegido e tem grandes upsides. Legal. Então, entender disso, e claro, quem está falando de maneira bem geral, né? No curso eu falo de maneira mais específica, explico passo a passo tudo isso e como que a gente monta isso. Né? Lá é o momento, e depois a discussão sobre isso. Mas repare que quando eu faço isso, eu estou protegido e eu estou querendo fazer gol. Cara, eu quero ganhar campeonato. Entendeu? O que acontece muitas das vezes é que eu vejo as pessoas escalarem só PetroRio, só escala atacante, ou então você escala um atacante e um zagueiro só e quer ganhar campeonato. Aí ganha um jogo, ganha 2 jogos talvez, mas não ganha campeonato. Né? Por isso que a gente vê muita gente entrando na bolsa, né, para especular. Que especular é o quê? É você encher seu time de atacante. Que você quer fazer gol, quer fazer muito gol, quer fazer gol, mas esquece de defender. Exatamente. Então quando você monta isso, então quer ganhar campeonato, monta uma carteira diversificada e que saiba dentro da sua carteira quais são as funções de cada empresa ou do setor dentro da sua escalação, né? Legal. Cara, Diego, uma pessoa que não tem tanto capital, a pessoa está começando, eu não tenho tanto capital para montar uma carteira assim grande, tô vendo que é uma seleção, você coloca vários setores ali na defesa, no meio de campo, no ataque. Por onde que eu começaria a escalar o meu time? No caso, quando você está começando, você tem que fazer gol. Você tem que... Aí é uma situação onde você... É diferente. Você começando a ter pouco capital, você vai se perdendo no jogo. Se eu termino o primeiro tempo, eu estou perdendo lá, sei lá, de 3-0, não adianta nada eu ficar na minha defesa. Eu tenho que fazer gol. Ser mais agressivo. Mas mesmo assim, né, eu costumo até, uma pergunta que eu recebo bastante, mas Diego, mas como eu tenho pouco capital, o que eu faço? Aí é interessante você fazer o quê? Sim, você ter sua defesa, eu acho interessante, aí o setor bancário, setor elétrico, eu acho interessante, e você ter o seu atacante. O que você vai tirar, na verdade, quando está começando, é normalmente o seu meio campo. Né? Eu vejo muitas pessoas querendo investir, só quer investir em um único ativo. Não, mesmo com pouco capital, e aí tem um mercado fracionado que facilita você comprar poucas ações e estiver diversificado, então você pode, por exemplo, você pode comprar 3 empresas. Por exemplo, como eu tenho Itaú, Alupar e PetroRio. Ok? Então eu mato meu meio campo, mas não me resguardo, mas eu tenho um atacante. Legal. Até porque tem defesa que faz gol. Também tem isso, né? Também, como o Itaú é um zagueiro que faz gol direto, Alupar também. Né? Também tem isso. Se você tem um zagueiro artilheiro, facilita bastante também, né? Então, e normalmente os meus zagueiros são artilheiros. Normalmente, né, todo o setor bancário de energia elétrica fazem bastante gols, mas mais na parte de dividendos, mas e cresce também, nossa. Mas assim, quem está começando, é interessante você, por exemplo, ter 3 empresas, 2 talvez no máximo, você vai ter um zagueiro e um atacante, né? Porque você vai estar resguardado e você vai ter que ter um atacante que vai fazer gol. E as pessoas, né, quando estão começando, falam, mas eu tenho pouco dinheiro, isso não vai crescer, coisa e tal. Se você tiver a capacidade, o faro de encontrar um bom atacante, porque encontrar zagueiro é fácil.
Montar uma carteira de dividendos não é difícil. O maior trabalho é, às vezes as pessoas não montar uma carteira de dividendos. Cara, isso é muito fácil hoje em dia. Hoje você tem setor bancário, setor elétrico, você lá tem várias opções, você pode escolher. É bem mais sólido. Bem mais sólido, a volatilidade é tranquila, então diferente. Agora, escolher atacante, né, como fosse um olheiro, né, é isso que falta. Aí vem a sua capacidade. Então, quanto menos capital você tiver, mais investimento em conhecimento nesse faro você tem que ter. Tem que aguçar essa leitura, porque você vai descobrir, né, bons negócios que ninguém está enxergando, mas daqui a pouco o mercado vai enxergar e vai dar grandes upsides, que foi o meu caso com a Magazine Luiza. Eu enxerguei o negócio, que eu ainda não tinha o patrimônio que eu tenho hoje, mas eu enxerguei o negócio. Quando eu enxerguei o negócio, eu vi ali uma oportunidade, porque eu investia meu tempo em lendo relatório, lendo empresa, em ficar farejando, conversando com pessoas, tendo essa troca, e aí sim, quando eu encontrei o negócio, pronto. E muitas das vezes as pessoas pensam assim, não, mas eu tenho que ter aquela ação específica. É igual categoria de base. Às vezes você tem lá vários moleques jogando futebol, meninos, 30, um que se destaca, já paga por todos os outros e muito mais. Sim. Então, muitas vezes você começa com a small cap. Então, normalmente eu devo ter umas 4 ou 5 small caps, que às vezes uma só, graças a Deus todas estão indo muito bem, né? Mas as pessoas às vezes querem ter grande upside sem investir nessa leitura. E se você tem pouco capital, é mais importante ainda você investir em conhecimento, para você poder ser cirúrgico na tua escolha e aí crescer. E não precisa ter muita capacidade empresarial, não. Tanto é que no curso, no Close Friends, a gente fala muito sobre isso, que é o quê? Que é você abordar os negócios com sua estratégia. Também no curso eu listo 10 tópicos de como você deve abordar uma empresa. O que você tem que olhar? É como se fosse um checklist. Como é que eu vou entender disso? Fica bem passo a passo. E fica passo a passo. Você poder entender, aí você vai buscando empresa. Aí é um trabalho de formiguinha mesmo. Mas você vai montar o seu time com sua defesa, e aí o setor elétrico, setor bancário, não tem muito para onde fugir, e também tem que ter seu atacante. Tem até um aluno do curso que também está começando com pouco capital, e ele tem uma empresa, comprou uma empresa do setor bancário, né, o Itaú, né, Itaúsa na verdade, e também tem uma empresa no atacante, que é a PetroRio. Então ele começou com menos de R$1.000, ele começou com 2 empresas. Então, olha só, ele tem um setor bancário, um grande case, que é o Banco Itaú, e ele tem uma pimentinha, um atacante, que é a PetroRio. E aí, com a PetroRio subindo bastante, ele está bastante feliz, porque ele praticamente dobrou o patrimônio. Não, o já está pago há muito tempo, mas dobrou o patrimônio dele ali. E aí, agora ele vai fazer o quê? Ele está buscando outros pimentinhos. A defesa dele está ali sólida, talvez ele, conforme o patrimônio vai aumentando, ele vai fazendo o quê? Vai consolidar a sua defesa, talvez botar uma empresa de energia elétrica, e aí depois que o patrimônio vai aumentando cada vez mais, para ele poder ter mais robustez no seu crescimento, vai montando meio de campo, para ficar protegido a diversos cenários, e sempre procurando atacante. Olheiro, tem que ter faro de olheiro, que faro de olheiro é engraçado, né? Mas tem que ter esse faro de você encontrar bons negócios. E não existe isso. Você tem que encontrar bons negócios para você poder crescer, senão não adianta. É a visão empreendedora. Por isso que o cara que vai para a Bolsa de Valores só para ver gráficos, números e tudo mais, tá fadado a fazer o quê? A escalar o time só com atacantes. E aí, né, a gente sabe como é que vai ver. Não ganha campeonato. Não fica sólido, não ganha campeonato. Exatamente. Legal. E, cara, uma coisa que eu queria te perguntar. O Brasil, ele é um país bastante volátil, né? A gente sabe disso, é um país que vira e mexe tem uma crisezinha ou outra, e lá fora não é assim que funciona. A gente sabe que é um pouco mais sólido. É claro que tem casos e casos. Estados Unidos. Lá fora nos Estados Unidos. Tem casos e casos. O que você pensa sobre o investidor brasileiro lá fora? Você acha que é a tropa de elite dos investidores? Na verdade, é interessante porque o estrangeiro, o norte-americano, quer vir para o Brasil, né? Porque aqui é um país emergente. Aqui, na verdade, a gente tem pouquíssimas pessoas que entendem, não é que entendem de bolsa de valores, que dão o primeiro passo para investir. Isso é muito, todo mundo sabe a importância de investir. Fazer dinheiro trabalhar para você e tudo mais, tem vários exemplos. Isso realmente. Só que esse primeiro passo é muito difícil.
E a gente tende a criar falácias. Pensar, não, o investidor para investir tem que ser rico, ou só investir lá fora, nos Estados Unidos, é difícil, e que não é. O que acontece? Nós, no Brasil, chegamos a 0,4% dos brasileiros investem na Bolsa. Nos Estados Unidos, é quase 60%. A volatilidade que você está mencionando, na verdade, é a questão de um mercado maduro. Lá nos Estados Unidos, eu tenho um mercado extremamente maduro. Então, tem upside, claro, mas se torna mais, além de ter mais empresas para investir, você também fica mais fácil a leitura porque você tem uma solidez. Só que o investidor ele ganha dinheiro como? Na lucratividade, nos dividendos e nos upsides. Sim. E onde que tem upside? Num país sólido, consolidado ou no emergente? O nome já diz, né? O país emergente ele está em próspero, está em crescimento. E aqui, cara, o oceano é gigante, que é pouco povoado. Olha, 0,4%. Lá é 60%. Então, assim, aqui tem muita oportunidade. E no Brasil, por ser um mercado emergente, e é claro, agora com taxa de juros básica baixa, e a gente está vendo empresas surgirem, empresas dando lucro, cara, aqui nós temos empresas, esse ano, meio de 2019, foi espetacular 2019, porque, assim, empresas mais que dobraram de preço. Várias empresas mais que dobraram de preço. Dobrar patrimônio é algo assim... Isso é muito louco. Eu falo com meus amigos, né, lá nos Estados Unidos, e eles falam assim, caralho, o Brasil é excelente, o Brasil tem várias empresas, tem vários upsides que dobram de preço assim, parece que qualquer empresa agora é fácil dobrar de patrimônio, dobrar mesmo. Dobrar. No cotidiano, né? Parece, e 2019 foi isso. E aí a gente ficou maluco. E eles querem vir para cá, para poder investir aqui. Então, assim, essa questão do mercado norte-americano, mercado brasileiro, na verdade, o mercado brasileiro é onde tem as maiores oportunidades. Porque eles estão vindo para cá. Eu vejo muita gente, eu invisto no exterior, tenho posições, né, no exterior, Walt Disney, Netflix, o Apple. Então, assim, sim, mas isso foi no momento onde o Brasil estava meio complicado. Taxa de juros alta, tudo mais, e eu via muitas empresas, principalmente small caps, não tendo grandes upsides. Aí eu fiz uma exposição, né, no meu meio campo ali, as dolarizadas. Mas o que acontece? No Brasil, nós temos um mercado onde tem muitas oportunidades desse crescimento. Ainda mais agora nós temos um terreno bem fértil para isso. Então os estrangeiros estão vindo para cá para poder investir nas empresas. E hoje nós temos empresas pequenininhas, small caps, que têm grande potencial de crescimento. Sim. E que nós brasileiros nem estamos aproveitando. Porque, não sei se vocês sabem, mas a maior parte do capital da Bolsa é estrangeiro. Mais de 50% do capital que roda aqui não é nosso. É por isso que tem aquela parada do investimento. Do dólar, exatamente. Por isso que quando a Bolsa cai, é porque é muito estrangeiro saindo do Brasil. Aí o dólar sobe e a Bolsa cai. Claro, isso não é uma ligação direta, né? Não existe isso. Mas quando o estrangeiro entra no Brasil, está comprando mais real. Aí o dólar cai, o dólar frente ao real. Então, assim, então você começa a isso. Então, o próprio estrangeiro, ele está aqui. E a gente está perdendo a oportunidade por isso. Mas, claro, se você quer ter crescimento e tudo mais, você tem que estar dentro de um mercado emergente. Isso é lei básica de qualquer investidor. Legal. Então é isso, Diego. Você tem alguma coisa para falar assim do curso agora? Algum recado pra gente? O curso, a gente vai abrir matrículas, né? Agora, dia 12 de dezembro, a gente vai estar abrindo matrículas, vão abrir 100 vagas de novo, né? O primeiro lançamento foi em outubro, foi sucesso, em 3, 4 dias a gente bateu isso é bem legal. Então dia 12, né, a gente abre as inscrições para o curso Leitura de Mundo. Beleza, então é isso aí, pessoal. Esse foi o podcast Leitura de Mundo. Até o próximo episódio. Um abraço.